Nasci em Manaus. Minha mãe tocava piano, ensinava pintura. Meu pai, um músico nato. Em casa, nós vivíamos um ambiente de arte. Papai à noite sempre ia para o piano, cantava as óperas todas. E mamãe tocava também. Quando eu fiz 11 anos, me deram um violino de presente. As famílias educadas na cidade, todos tinham que estudar música. Ele ouviu muito Beethoven. Ele ouviu toda a obra de Beethoven aqui em Manaus ainda. E como havia um chileno violinista e professor em Manaus, meu pai me levou a ele. E eu comecei a ter lições de violino com esse professor. Depois ele ganhou essa bolsa, dada pelo governo do estado aqui, e viajou para o Rio. Mas quando era menino, tinha 12 anos apenas, o pai acompanhou, né? E para ajudar na bolsa de estudos, ele foi oferecendo concertos, né? Então, ofereceu 2 concertos, um no Teatro da Paz, em Belém, e outro no Teatro Santa Isabel, em Recife. Eu tirei meu curso de violino no conservatório. E nesse final do meu curso de violino, que eu terminei com 17 anos, começaram a surgir na minha cabeça ideias composicionais. E eu escrevi algumas coisas assim muito rudimentares. Se o Cláudio tivesse nascido na Europa, na Alemanha, por exemplo, ele estaria entre realmente os grandes mestres do século XX, da segunda metade do século XX, digamos, como importância, como influência, como pioneirismo, como, enfim, realmente uma grande criação e porte, que é uma obra de grande porte. Aos 20 anos, me casei pela primeira vez com uma ex-colega do conservatório. Com ela tivemos 3 filhos. O papai sempre incentivou os filhos à arte, à música, né, principalmente. Assim, aquele jeito dele, aquele olhar, ele tinha um olhar meigo, né? Eu vou utilizar 2 palavras que resumem o meu interesse pela obra do Santoro: diversidade e unidade. Diversidade, porque a obra do Santoro ela é única no sentido desse compositor abrir um leque muito grande de possibilidades, como, por exemplo, fazer uma canção com Vinícius de Moraes. E no extremo oposto, nós temos, por exemplo, composições eletroacústicas herméticas e extremamente complexas, e que definem um outro lado, uma outra vertente desse compositor. Era uma coisa tão abrangente e tão expansiva que, qual fosse a linguagem utilizada por ele, resultava numa música maravilhosa.
tanto uma grande sinfonia para uma grande orquestra sinfônica, como uma peça com elementos eletrônicos, ou com uma peça onde ele misturasse um elemento decafônico com um tradicional, ou uma parte nacionalista, outra parte mais abstrata. Em 1937, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Kellreuter chegou ao Brasil e, pouco a pouco, ele foi adentrando a nossa vida musical no Rio de Janeiro. Alguns jovens músicos brasileiros o procuraram para terem aulas de composição, de teoria musical, etc. Dentre eles, inicialmente, destacaram-se Guerra Peixe e um violinista que tinha ido de Manaus para o Rio, continuar seus estudos de violino, e que já tinha se destacado na vida musical do Rio como violinista, um violinista muito bom, por sinal que era simplesmente o Santoro. Cheguei ao Rio de Janeiro em 1943 para estudar violino no Conservatório Brasileiro de Música. E aí, no conservatório, eu me interessei por um curso de composição que o professor Kellreuter, né, Hans-Joachim Kellreuter, estava dirigindo lá no conservatório. O principal aluno dele na época era o Cláudio Santoro, que foi o primeiro aluno dele, e era um aluno assim que era uma espécie de bandeira do curso de composição do Kellreuter, né? Ele já tinha feito experiências que levavam para uma coisa muito parecida ao dodecafonismo, de uma forma natural. Assim. O grande instigador desse conhecimento, né, que o Kellreuter adquiriu dessa nova proposta que o Schoenberg estava introduzindo na Alemanha, que é a música serial. O Kellreuter, quando chegou no Brasil, ele tinha estudado música dodecafônica, mas ele não se interessava por isso. Ele não compunha música dodecafônica. O Kellreuter estudou o serialismo para poder ensinar ao Santoro, né? Esse interesse do Santoro fez com que o Kellreuter se despertasse de novo para a música dodecafônica, reaprendesse essa técnica e começasse a interagir com o Santoro nisso. Quando vieram os outros alunos, Guerra Peixe e Edino Krieger e outros mais, o Kellreuter estava já ciente de que ele tinha que ensinar era a música dodecafônica. Essa aí também é mais uma, digamos assim, uma contribuição do Santoro, né? Que foi através dele que, digamos assim, que se formou essa experiência, né? Esse grupo de compositores que começaram a trabalhar, formaram assim uma espécie de grupo de vanguarda da música brasileira nos anos 40, 50, por aí. E, na verdade, tudo isso por causa de um interesse de um rapaz de 19 anos chamado Cláudio Santoro. O Santoro logo começou a se fazer notar, enfim, teve obras tocadas pela Sinfônica Brasileira, ele era violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira, né? E eu me lembro muito bem de da estreia de uma obra dele que fez muito sucesso na época, que chamava-se Impressões de uma Usina de Aço.
entendendo que trabalhar composição, estudar violino e trabalhar para viver, era impossível fazer todas essas coisas. Eu tinha que sacrificar uma delas. Mas o meu impulso na época era muito grande para compor. E por isso eu optei para a composição em detrimento do violino. Música Viva se iniciou como um movimento. Tinha como proposta a difusão da música contemporânea. E nós que éramos instrumentistas, Santoro, eu, Guerra Peixe, Eunice Catunda, que fazia parte do grupo, que era uma excelente pianista, né? Nós participávamos também como intérpretes, como executantes desses concertos, onde se apresentavam, então, obras de autores contemporâneos, muitas vezes em primeira audição no Brasil e até na América do Sul, e que manteve, inclusive, um programa na Rádio Ministério da Educação, né, durante muitos anos, né? E esse programa era mantido também por nós, por os alunos do Chorreuter. A produção musical do Santoro, nesse momento, foi mais significativa.